Já que, né, mais uma vez, eu, você e mais alguns vão ficar de fora da entrevista coletiva, eu queria fazer uma pergunta pro Pepa, né? Qual o Eu sou o segredo? Pipa, vai, faz a pergunta aí. Ô, professor, seja bem-vindo. Olá, Mister, como vai, João seja Paulo bem-vindo ao maior de todos, Muito o boa Cruzeiro tarde. Esporte Clube. Uma honra estar aqui no Cruzeiro Esporte Clube. Eu queria saber qual o segredo da escola portuguesa de treinadores que está dominando todas as partes do mundo e treinadores com ideias boas de jogo. O que está acontecendo em Portugal que aqui no Brasil a gente está parado e, enfim, traza pra gente aí uma ideia. Trabalho. Só na Série A tem 8 treinadores portugueses. O campeonato inglês tem uma tropa. O italiano, não sei onde, tem mais. Enfim, qual o segredo dos portugueses? Estudo e trabalho. Tem que estudar para você poder colocar em prática o seu trabalho. Gostou do meu português Portugal, Paulo Big? Olha só, vou te dar um exemplo. Eu mesmo falei numa entrevista para o Filter, para construir uma linha de 3, quando estamos muito recuados, não faz sentido. Podemos utilizar o goleiro e abaixar mais o volante. E também soltar mais os laterais, para abrir espaço no adversário. Porque quanto mais largo fica o nosso ataque, mais damos dificuldades ao adversário para fechar os corredores. E tem uma palavra que não posso deixar de falar, que era baliza. Eu gosto de que vai mirando sempre a baliza. Você sabe o que é baliza? É o gol. Não, é quando você para o carro do lado do outro e tem que estar de ré assim na vaga para fazer a baliza. Isso. Aí você já vai português. Eu acho que ele responderia no seguinte, e ele já falou isso. Tem que abrir mão das convicções, Big. O futebol brasileiro, os treinadores brasileiros não abrem mão das suas convicções. Luxemburgo parou no tempo. Quem mais vem me falando aí? O que aposentou lá, aquele que era do São Paulo lá, o Maurício Ramalho. Quem mais que teve outro? Vai falando Felipão. aí. Oswaldo Oliveira, Felipão. Eles não abrem mão das suas convicções. O próprio português Pepa, ele falou disso, cara. Ele evoluiu o futebol dele mesmo, assim como treinador e tudo mais, quando ele começou a abrir mão das suas convicções e começar a se adaptar ao elenco, adaptar ao estilo de jogo. Eu acho isso que é importante. Mas o estudo que é feito, né, o que tá acontecendo em Portugal tem que ser enxergado de uma outra forma, viu, Vigião? Porque eles estão exportando treinadores para todos os lugares. E bons trabalhos. E só responder o Luanzeira, na verdade... Mas lá tá na faculdade, não tem universidade. Lá você faz agora. Universidade lá, forma técnica. E aí tá, o Luanzeira, a questão do Mister, eu te entendi aí, não é que eu tô puxando o saco do novo treinador, não. É que lá em Portugal, eles costumam chamar os seus treinadores, professores, de Mister. O Jorge Jesus chegou aqui, não tinha ganhado nada no Flamengo, mas ele queria ser chamado de Mister. Viu, Luanzeira? Não tô puxando o saco de ninguém, não. Porque vocês ficam doidos pra pegar um vacilo meu aqui pra já... Galera, é engraçado, Vejão, que tem um pessoal que me acompanha no canal do Zero, e aqui como a galera chega muita gente pra meter a lenha no que eu falo, a galera muda um pouco de postura, e eu fico aqui com o celular ligado de olho com isso. Eu estou falando o seguinte, os técnicos portugueses, eles estão fazendo bons trabalhos, não é só no Brasil, não, tem o Abel Ferreira, o Jorge Jesus... Não é isso. Tem Paulo Bento classificou a Coreia para a segunda fase na Copa do Mundo. O Zé Mourinho já faz sucesso na Europa tem muito tempo. Tem uma queda aí, porque o Zé Mourinho é um absurdo, né, o Bijão? Ele pôs uma coisa na cabeça e foi, né? Aquele negócio de estacionar ônibus na frente do gol. Então o Zé Mourinho, que é um cara muito inteligente, ficou um pouco parado nisso. Mas tem vários treinadores portugueses de bons trabalhos, porque aqui no Brasil, vejam, pessoal aí que está acompanhando a gente no chat, aqui no Brasil é o seguinte, se você não é campeão, você é fracassado. E no futebol europeu, você fizer uma campanha como vou te dar um exemplo aqui, o próprio, vamos falar do Pepa mesmo, classificou o Paços de Ferreira para uma competição europeia. Para eles é um título. Exatamente. Entendeu? Times, na Premier League, o Chelsea, que é um time que está acostumado lá, depois da era Abramovich para cá, disputar título, mas dependendo das circunstâncias, treinador que chega ali, se ele conseguir uma vaga para a Champions League, é considerado como sucesso. Aqui no Brasil é o seguinte, não tem essa conversa. Se você é campeão, você é uma
Você sai de bestial para uma besta em uma questão de 1 ponto. Treinador que não consegue alcançar por 1 ponto. 1 ponto, um título de pontos corridos, veja, uma campanha bem sólida, né? Disputando ali o que você pode disputar, você é considerado um fracassado. Então, é essa mentalidade que eu acho que os caras estão trazendo de um jogo além de muito mais do que um resultado apenas. Então, é interessante a gente debater isso, porque dá a impressão realmente que a gente, aqui no Brasil, a gente parou no tempo com a questão dos treinadores. Que treinador brasileiro tá na Europa, ô Virgão? Não, tinha destaque aí, era o Felipão, que ficou lá muito tempo ficou lá. Em Portugal, fazendo trabalho na seleção portuguesa, depois que foi pro Chelsea não teve sucesso, né? O Silvinho durou 1 mês no Lyon. Não tem ninguém. O Tite saiu da Copa do Mundo aí, né? Falar, vai pro futebol europeu, vai falar isso. Até agora. O treinador nunca conseguiu. O cara que deu destaque foi pro Real Madrid foi o Luxemburgo. Luxemburgo que não ficou que também. Não infelizmente. Porque eu acho que aquele Luxemburgo tinha condição de. Ele era pra abrir as portas. Era diferente. Ele era diferente. Momento, ele era diferente, né? Mas aqui nós ficamos parados nisso aí. Por quê? O treinador brasileiro, depois de 5 jogos sem vitória, a torcida, a imprensa perde a cabeça do treinador. Então o que o cara pensa, Virgão? O que o cara pensa? Eu vou fechar a casinha, vou fazer o básico para garantir o meu emprego. E fica aquele jogo chato, burocrático pra cacete, mas não perdi. Busquei 1 ponto lá. O medo da torcida, medo da imprensa. O treinador, ele fica o tempo todo sendo pressionado a pontuar, e quando isso não acontece, o cara fala, pô, vou abrir mão das minhas convicções, coisa que o Paulo Bento não fez, vou abrir mão das minhas convicções, vou fechar a casa, jogar por uma bola, por quê? Quero voltar para casa com os 3 pontos e ponto final. Mas tem alguém preparado para essa conversa aqui? Não tem. Não tem, não. Não tem. Aí por isso que o futebol... Aí vem aqui um Uruguai e faz sucesso, né? Vem o Jorge Jesus aqui e faz sucesso. O Alberto Ferreira português faz sucesso, né? Os caras ficam procurando treinadores fora do país. Já teve espanhol aqui, já teve treinadores... o pessoal tenta buscar uma saída, pensar fora da caixinha. Mas o problema está enraizado na nossa cultura, Virgão. Se quando você achar que de 6 em 6 jogos tem que ganhar de todos, se não tem que trocar, essa sequência de trabalho que hoje a gente só vê no Palmeiras e no Fortaleza, ela não vai deixar as coisas andar aqui no Brasil não, Virgão. Exatamente, Big.